Graça e paz, minhas amadas em Cristo Jesus, dando sequência aí só para mulheres, uma mensagem reflexiva para a vida de todas vocês. Nós já havíamos aí falando aí desde o livro de Gênesis, estamos nele ainda, comentando sobre Adão e Eva, mais propriamente sobre a mulher Eva. E falamos sobre a segunda desilusão desta mãe com relação aos dois filhos, Abel e Caim, em que houve o primeiro homicídio. E hoje nós vamos falar da importância da mulher ao lado do homem e a importância do homem ao lado da mulher, aquilo que Deus preparou. E na história bíblica ela é dada continuidade, porque Caim ele foi afastado da família e ali ele começou a reconstruir a sua vida, a constituir a sua família, levando consigo a marca do pecado selado por Deus em sua testa. E Eva, ela dá prosseguimento à vida. Ela passa a ter outros filhos e filhas, seguindo a metodologia em que Deus tinha colocado sobre a sua vida. No capítulo 4 de Gênesis, também no 5, o 4 já fala sobre a genealogia de Caim. Então Eva foi avó, bisavó, tataravó, tetravó, quincavó, sei lá até onde pode chegar isso dentro dessa conjectura bíblica, né? Mas eu não sei lhe dizer a alegria ou qualquer sentimento que ela possa ter tido ao saber que o seu filho Caim lhe gerou filhos e filhas. Não sei lhe dizer, que a Bíblia não comenta sobre isso, né? Qual foi a relação, até quando foi essa relação. É claro que essa família ela se formou dentro de uma relação consanguínea. É o que a gente conjectura, é o que a gente tira como metodologia de entendimento bíblico. Apesar da Bíblia não ser muito clara, direcionada para isso. Sabendo que, no entanto, lá na frente, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ver que Deus coloca a separação da relação consanguínea e colocando como um grande pecado. Mas na constituição da geração, entendemos que ali não havia ainda o pecado total, havia a necessidade de se proliferar a humanidade, e Deus manteve assim, porque quem é o Senhor da vida e da direção de nossa vida é o próprio Jesus. Mas esse não é o contexto em que nós vamos estar falando, apesar de nos trazer grandes curiosidades sobre isso. E qualquer um que fale sobre vai conjecturar, não tem, Bíblia não fala, é uma conjectura, né? E o pecado vai nos trazer muitas ideias, muitas controvérsias. O pecado é assim mesmo. Ele vem para atrapalhar e separar, né? Então nós temos aqui, no capítulo 4, falando da genealogia de Caim, mas também temos o capítulo 5, que fala da genealogia de Adão, marido de Eva, né? E ali é constituída ainda a quantidade dos filhos e filhas. E a Bíblia destaca essa genealogia como o primeiro culto a Deus, né? E também ali falando
do crescimento da humanidade, e ali vem Noé, né? Vem Noé. E a palavra 17, do versículo 17 do capítulo 4, do capítulo 3, no caso, diz assim: E Adão disse: Por quanto obedeceste à voz da tua mulher e comeste da árvore que te mandei, dizendo: Não comerás delas, maldita será a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias de sua vida. Então, a gente percebe aqui o peso que Deus colocou sobre o homem, que quando fala dor, seria o trabalho, seria as lutas para que pudesse ali tirar o fruto da sua sobrevivência. E assim a vida foi levada a contento ali pelos dois, pelo que Deus designou a ele. E a genealogia de Adão e Eva, ela é linda porque a humanidade começa a ser constituída, a ser formada. A gente não sabe quantos séculos, milhares de anos, a gente não sabe direito o tempo determinado, apesar de conseguir elaborar algum tempo de idade aqui e tudo, mas o tempo determinado para tudo isso não se tem com tanta exatidão assim, né? E ali chega um período da história da criação em que a Bíblia fala sobre Noé, que é a geração de Adão e Eva. E fala de Noé, um homem íntegro, um homem devotado a Deus, com sua esposa, com sua família. E chega um tempo em que a humanidade estava perdida intensamente em seus pecados, a ponto de Deus se enojar de tanta nojeira. Fico imaginando a esposa de Noé diante dessas atrocidades e ter que cuidar de seus filhos para que não se envolvesse com essas coisas tão ruins que havia na humanidade, porque mesmo não havendo uma adoração voltada para Deus, um pensamento voltado para Deus, comunitário, havia o sentimento de Deus dentro de Adão, dentro de Noé, e ali também demonstrado em sua família, até ponto de Deus o ver como separado, e ali construiu uma arca. E ficou ali a odisseia da construção da arca. A família de Noé, aquela mulher cuidando de sua família, e também na elaboração da construção dessa arca. O interessante é que a Bíblia ela dá uma ênfase enorme a Noé, porque esse é o ponto principal, o foco principal. Mas o que a gente não pode deixar de visualizar é que havia uma mulher ao lado deste homem. E a palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E a esposa de Noé foi uma mulher sábia em que o acompanhou durante esse momento de luta, de construção, de enfrentamento de uma sociedade. E ali ao lado do marido e seus filhos construindo a arca. Uma mulher sobrevivendo a tudo isso. Vem as águas, a preocupação de salvar os filhos e a obediência a Deus de salvar os animais por pares. E as águas vêm e inundam tudo. A terra é inundada e toda a humanidade ali existente, com exceção de Noé e sua família, sobrevivem para dar continuidade à espécie, através do próprio Noé e a esposa e seus filhos. Até que as águas descem, a terra começa a se esvaziar das águas, as águas voltam ao seu local normal, né? E Noé edifica um altar ao Senhor no capítulo 8. E no capítulo 9 nós temos aí a aliança de Deus com Noé.
Então você vê que toda essa conjectura, a mulher esposa de Noé estava ali junta o tempo inteiro, acompanhando o crescimento e acompanhando ali o andamento da vida de Noé. E ali a gente vê as coisas acontecendo e a humanidade começa a crescer, começa a desenvolver, até que chega no capítulo 11, vem a Torre de Babel. Aquela loucura de se construir uma torre, chegar aos céus, enfim, esse grande monumento, né? Mas no capítulo 10 aqui já se fala sobre as gerações dos filhos de Noé e de tudo que construíram e fizeram alguns filhos. Então a gente vê uma mulher que foi ali criada também mais semelhança de Deus, sendo companheira, sendo ajudadora e tendo uma importância muito grande na vida deste homem. Nós pregadores, muitas vezes a gente não enxerga essa importância dentro da conotação bíblica. Muitas vezes acaba se dando ênfase ao próprio Noé e os feitos que Deus fez na vida dele. Mas o que a gente tem que notar, quando a gente tem uma visão, a visão passa a ser um pouco mais ampla, Deus vai alargando a nossa visão, Deus nos mostra que diante daquele homem havia uma companheira ajudadora e auxiliadora, em que lhe dava o combustível necessário para prosseguir em frente. Está vendo a importância que a mulher tem no contexto bíblico? Mesmo que ela não seja, na maior parte das vezes, mencionada, você está vendo que a questão de empoderamento que o mundo fala não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia nos ensina? A palavra diz que o que a gente dá com a direita, a gente guarda à esquerda, ou vice-versa. Nós não estamos aqui para estar nos enaltecendo ou exaltando, mas quando Deus abre a nossa mente, a gente começa a enxergar a importância da mulher no contexto da vida do homem e da continuidade desta geração. E quando a mulher ela abre mão disso, quando ela valoriza mais as coisas e valores deste mundo, tentando lutar para ser superior ao homem, automaticamente acaba se autodestruindo e também desfacelando a unidade que Deus fez, homem e mulher, mulher e homem. Eu não estou dizendo que a mulher ela tem que se subjugar a ponto de ser escrava, não é isso, minhas queridas. É que a sua importância ao lado do homem é imensurável. É claro que existem homens que não conseguem entender e compreender essa conjectura, até homens cristãos mesmo, sabe? Que tem o pecado e a violência dentro de si a ponto de maltratar a vocês, mulheres. Mas mesmo que você não seja o polo principal, não seja o centro de alguma questão determinada, a sua importância está ali por estar ao lado, por estar ali ajudando, acompanhando e suprindo a necessidade de quem está à frente de todo o trabalho, ou de uma conjectura de trabalho. Então, dentro dessa leitura aqui de livro de Gênesis, a gente observa o quanto a mulher tem a sua importância na história e também ao lado do homem. Então, eu vejo que não há o que se escrever se não houver página. Não há o que se escrever
o que se escrever se não houver caneta. Então você, mulher, pode ser a página do homem ou a caneta do homem na história. Como eu disse para você na live anterior, o que seria do mar sem a gota de lágrima? Alguém precisa preencher essas águas, não é verdade? E você é essa gota nesse grande universo. Você, mulher, na vida da humanidade e na vida do homem. Que Deus abençoe, que Deus ilumine a sua vida e você possa entender com muito carinho a importância que você tem diante desta grande universo chamado Terra. A importância que você tem dentro desse grande universo também conhecido e chamado como igreja. Deus abençoe, Deus ilumine a todas vocês e que o bom Jesus derrame graça sobre graça. Amém?